O que é o gatilho mental da escassez? Ele é poderoso para acelerar a tomada de decisão. Então, a palavra-chave é a velocidade em que o cliente toma a decisão. Ele se baseia na tendência humana de valorizar aquilo que é mais raro, aquilo que está em falta, o medo de perder. Então, para você alcançar isso aí, você tem que ampliar a sua visão sobre escassez. E eu quero entregar nessa aula a sua visão. Então, o que é a escassez? Vamos colocar do jeito que está aqui na definição. É quando um recurso não é suficiente para atender a todos que o desejam. Então, o que é escassez? É um recurso que não é suficiente. Pronto. Então, quando o meu cérebro pensa assim, isso não é suficiente, então eu preciso disso, eu vou fazer qualquer coisa o mais rápido possível para alcançar isso, porque ele tem que me atender. E não vai atender todo mundo, mas eu tenho que ser atendido. Então, meu cérebro, ele vai preparar isso para que eu tome uma decisão o mais rápido possível, para que esse recurso tão importante não me falte. Então, pastor, o que que é a escassez? É a falta, é a falta. A falta é um, um problema neurofuncional. Quando o seu cérebro percebe a falta, pronto, ele vai ativar uma série de mensagens, de estruturas para que você alcance aquilo, para que não te falte. Qual é o efeito disso? Ele direciona a atenção para o que não temos. Presta atenção nisso. O foco da escassez é colocado naquilo que você não tem, naquilo que você está a ponto de perder e que o teu cérebro, a tua mente entende que não pode perder. Então, o foco não é naquilo que a pessoa tem, mas naquilo que ela não tem. Então, quando você revisar esse vídeo, esse material, você tem que parar e analisar como colocar o foco da pessoa naquilo que ela não tem. Pastor, o que a pessoa não tem? Ora, os nossos livros. Obviamente, ela não tem, então ela precisa ter, porque senão ela vai perder de ter esses livros. Tá claro para você? Olha só que coisa incrível. Qual é o impacto da escassez? Ele faz com que a pessoa tome decisões rápidas, até irracionais. Então, a decisão rápida no dia, na hora, ela é extremamente importante para o processo da venda, para que você alcance um resultado. Então, quais são ali os princípios do gatilho mental da escassez? Eu vou entregar para você. Primeira coisa, percepção. Fica atento. Percepção. O cliente sente percepção. Olha isso aqui. O cliente sente que, me ajuda, o cliente sente que ele não tem. Deixa eu ver algo aqui. O cliente percebe que ele não tem o produto. A percepção. Então, o princípio é a percepção. Você tem que fazer com que o cliente perceba. Perceba o que, pastor? Ora, que ele não tem. O cliente tem que sentir a falta. A falta. O cliente sente que não pode ficar sem. Então, quando entra na minha cabeça que aquele produto é essencial, que eu não posso ficar sem e que ele é pouco, aí, meu amigo, eu vou fazer qualquer coisa para me alcançar esse produto. Tá claro para você? Segunda coisa, reação. Então, primeiro princípio do gatilho mental da escassez é a percepção. Percepção do quê? Da falta. Qual é o segundo princípio? A reação. A sensação aqui,
nós reagimos por emoção. Se disseram para você que nós reagimos pela razão, aqui não. Não é. Todas as nossas decisões é por emoção. Não existe alguém falar para você que ele é racional. Não, eu tenho que tomar uma decisão racional. Todas as decisões, cientificamente falando, elas são por emoção. Pastor, mas onde é que existe razão aqui? A razão é para explicar por que você agiu pela emoção. Então, perceba que a reação no item 2 aqui da aula, ela é a sensação, é um sentimento, é a emoção de perda. Perda é uma emoção. Você sente que está faltando alguma coisa. Essa sensação de perda, ela é estimulada e faz com que circule hormônios pelo corpo da pessoa para que ela não permita que isso continue. E aí, depois da percepção, da reação, das sensações, aí o que acontece? Acontece a ação, ação, ação. O que é ação? É a decisão de compra acelerada. Não é uma coisa assim, não, volta semana que vem, volta depois e tal. Nós vamos ter um momento de aplicação disso aqui. Mas a pessoa tem que tomar uma decisão já. Então, você tem essa estrutura, porque você tem pouco tempo, você tem um produto exclusivo e um produto raro. Então, nós temos toda a estrutura para a pessoa perceber a escassez. Se ela não perceber a escassez, é porque você não usou as ferramentas corretas. Então, eu vou te entregar aqui as ferramentas corretas, porque isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, pastor, qual é a visão mental desse negócio? O que é o gatilho? Como que isso afeta o meu cérebro? Primeira coisa, você tem que usar a ideia de que aquilo é para sua sobrevivência. O teu cérebro, quando ele percebe algo que ele tem que ter, mas ele não tem, e que é para sobrevivência dele, irmão, o cérebro ele vai fazer qualquer coisa para ativar a sua autopreservação. Tá claro? Embaixo desse bagulho é papai. Você é Ele vai serpente. fazer qualquer coisa para automotivação. O gatilho mental da escassez, ele faz com que ative no cérebro a sobrevivência. Pastor, qual é a ideia da sobrevivência? Qual é o princípio da sobrevivência? Autopreservação. Então, o cérebro, ele vai funcionar, ele vai fazer com que algo aconteça para preservar a vida da pessoa. Mas como assim, pastor? Eu sou comportor. Você trabalha com sobrevivência. Se as pessoas não entenderem isso, elas não vão comprar. Se você não entender isso, nem você vai ter habilidade para avançar nisso. Quais são os aspectos da autopreservação que o comportor oferece? Nós temos aí o aspecto espiritual, o aspecto mental, o aspecto físico, o aspecto social, que é a família, os relacionamentos sociais, todos eles, e o aspecto financeiro. Nós oferecemos essas 5 matérias para as pessoas. Todas elas estão ligadas à autopreservação. Pastor, mas como que eu vou expandir isso aí? Então você tem que pegar um caderninho e você tem que fazer. Isso é o dever de casa. Você tem que pensar assim: o que o poder medicinal dos sucos e shakes oferece para preservar a vida da pessoa? Que ela precisa ter ele em casa. O que o Vida de Jesus oferece para preservar a vida da pessoa, que ela tem que ter em casa também. Tá claro para você? A nossa aula, ela não tem uma intenção de explorar todas as possibilidades. Eu estou aplicando aqui a ideia para que você faça o teu cérebro raciocinar. Eu já falei aqui para você, você tem aí perto de 10 bilhões de neurônios, 100
trilhões de conexões neurônicas. Você tem que raciocinar, irmão. Para de preguiça. É ou não é verdade? Você tem que raciocinar. Então, quando você ter o seu momento de competência, lembra, o portor foco é consagração, competência e campo. Então, você tem que pensar, como eu pegar aqui, ó, esse livro aqui, Filhos Vencedores, isso, pastor, mas isso não tem nada a ver com autopreservação. Claro que tem, moço. Imagina. Claro que tem. Tudo tem. Então, quando você for oferecer o material para a pessoa, você vai dizer para ela, Dona Maria, esse material aqui é para sua sobrevivência. A senhora vai deixar de ter vida digna se a senhora não tiver esse material. Então, você tem que estimular o cérebro dela a esse raciocínio. 2, automatismo. Pastor, o que que é automatismo? Então, eu estou entregando para você ferramentas mentais, neurofuncionais. O que que é um automatismo? É algo tão essencial, tão raro, que ativa o modo automático. Então, tem experiências na vida sua e na vida do cliente que você agiu sem pensar. Você agiu no automático. De um exemplo mais simples, você estava caminhando na mata e de repente você viu uma cobra e a cobra mirou para o teu lado. Você fez o quê? Nossa, isso é uma cobra. Ela vai me morder. Você ficou assim, raciocinando, analisando qual é o tamanho da cobra. Não, irmão. Você, ó, sumiu no mundo, saiu correndo. Isso é automatismo. É automático. Você. Por quê? Porque o teu cérebro enviou uma descarga de hormônio, de adrenalina, de cortisol, para que você vazasse fora. Depois, lá longe, você vai pensar na cobra, irmão. É, isso é óbvio. Isso é uma ferramenta automática do teu cérebro. Você pode ativar essa ferramenta no processo da venda. Isso é muito profundo na minha cabeça. Então, irmão, começa a botar a tua cabeça para funcionar. Porque você tem isso, uma ferramenta. Então, mas pastor, se eu fazer a pessoa comprar um material sem raciocinar muito, só no modo automático, eu não vou estar manipulando a pessoa. Eu preciso entrar nesse caminho aqui para que você tenha a consciência limpa. Nós fazemos as coisas com, com honra, com ética, mas nós precisamos ter ferramentas. Qual é a diferença entre manipular e influenciar alguém? Eu perguntei isso essa semana aí para o Eros, né? Qual é a diferença? Gente, nos meus estudos, que eu estudo isso há 24 anos, eu descobri que não tem diferença. As mesmas ferramentas podem ser usadas tanto para manipular quanto para influenciar. Então, qual é o diferencial? O diferencial é para quê? Para quê? Então, se você está usando ferramentas de persuasão, de influência para elevar a pessoa, para fazer ela ser salva, você está influenciando. Influenciar, dar ar para a pessoa, inflar a pessoa para que ela voe, para que ela vá para o céu. Agora, se você tem a intenção de destruir a pessoa, isso é manipulação. É a mão acima da cabeça da pessoa, para esmagar a pessoa. Aí você tem as ferramentas para o mal. Nós não somos assim. Nós somos mensageiros e mensageiras de Deus. Só que nós precisamos ter conhecimento técnico para sermos assertivos. Tá claro para você? Sim ou sim? Então, agora eu vou entregar para você o terceiro princípio. Esse princípio aqui, que é o princípio da rapidez. Quanto mais forte o estímulo, mais rápida a ação. Então, rapidez é força, é poder. Quanto mais forte o estímulo, mais rápida a ação. Então, quanto mais força você tem,
para entregar para a pessoa essa ideia. Pastor, o que é força em processo de venda? Entusiasmo. Você que me assiste aqui do YouTube, tá aí uma entrevista com a Heidi. Ela conta isso na prática. É só você assistir a entrevista e você vai entender. Por quê? Porque ela fala que ela é entusiasta, empolgado. Então, a força no processo é o seu entusiasmo, o poder de agir. Como diz Spinoza, alegria, potência de agir. Quando você tem alegria, você tem poder para agir, você tem força. Quando você se entristece, segundo Spinoza, você fica mal. Tá claro? Então, aqui está os 3 aspectos do poder da escassez: autopreservação, automático e estímulo entusiasta. Poder. Esse poder faz com que a pessoa tenha uma ação rápida. Gosto de pensar na ideia da dinamite. Quando você aciona aquilo e o fogo chega na banana da dinamite, a explosão é um misto de poder e velocidade. Então, o gatilho mental da escassez, ele é forte por causa disso. Pastor, eu acho que eu estou entendendo. Vamos ampliar a ideia. Quais são as vantagens do uso? Vendas. Estou falando para um time, uma equipe de comportores. Ajuda a vender mais e mais rápido. Tá claro para você? Então, o gatilho da escassez, ela tem essa vantagem. Segunda vantagem, foco. Então, você tem que honrar esse nome dessa equipe aqui, filhão. Você tem que trazer a ideia da pessoa para a falta. Evita que o cliente pesquise produtos similares. Ele não tem tempo para isso. Não tem. E não tem mesmo. A Casa Publicadora Brasileira é a Casa Publicadora Brasileira. É só nós. Então, vai fazer com que o cliente não tire o foco. Ele vai olhar para o material, ele vai entender que aquilo é essencial, que aquilo é para a sobrevivência dele. E quando ele vê a tua força de afirmação, ele vai falar: essa é a única chance da minha vida. E é mesmo. Eu não estou aqui exagerando, filho. Eu não estou aqui exagerando. Essa é, sim, a única chance dele. Existem pessoas que, após a saída do comportor, inclusive eu vou fazer um momento storytelling aqui, né? Para você já praticar no gatilho mental da história. Aqui, ó, pertinho de mim, o comportor visitou a pessoa e visitou o vizinho. 2 mulheres, uma mulher e a vizinha. Eu tenho o WhatsApp dele. Se você quiser, eu te mando no PV para ele te contar essa história. E ele visitou uma, ela não quis de jeito nenhum. E ele falou para ela: olha, dona, essa é sua única chance. E ele foi para outra casa, visitou a mulher aceitou, comprou. E ele foi embora. Isso era numa semana. Na outra semana, ele voltou lá. Quando estava passando em frente, o que aconteceu? Aquela cliente que não quis comprar, que não foi cliente, ela faleceu. Ela morreu. Ela recebeu a única chance dela. Então, isso é muito sério. Você tem que ter noção aonde é que você está trabalhando. Imagina como ficou o coração do comportor. Poxa vida, eu poderia ter insistido mais. Quem sabe ela ia ter o livro e ela ia ficar 5 dias com o livro. Ela ia ler o livro e ela poderia ter sido salva. Olha como isso é sério. Você não sabe se a pessoa vai estar viva na semana seguinte. Então, para de brincadeira. Seja atento para isso aí. Decisão. Então, a vantagem do uso é venda, foco e decisão. O que é a decisão? O cliente não considera outra possibilidade. Por quê? Porque ele não tem tempo, tem urgência. Nós temos um gatilho desse aí. Então, o tempo é o marcador da escassez. Por quê, pastor? Porque é no processo do tempo que a pessoa precisa tomar uma decisão.
Olha que interessante isso aqui. Eu preciso deixar claro para você essa parte aqui. É a autenticidade. O gatilho da escassez não é um processo de manipulação. Eu já expliquei isso aqui. Agora eu vou ampliar essa ideia. Você tem que ter autenticidade. A escassez tem que ser real. Não minta, pelo amor de Deus. A escassez deve ser genuína para ser eficaz. Mas, pastor, como que a escassez, como que eu vou aplicar a escassez genuína no meu processo de venda? Gente, olha, a maioria de vocês aqui está nos interiores do Marajó hoje, enquanto gravo isso aqui para você. Eu estou no interior do Marajó. Em 2020, eu usei esse gatilho no meu processo quando eu estava comportando no interior de Redenção. Eu chegava para Dona Maria e eu dizia para ela assim: Dona Maria, qual foi a última vez que veio alguém aqui com um projeto de saúde, de qualidade de vida, para lhe oferecer tão grande salvação? A senhora está aqui há quanto tempo? Ah, eu estou aqui há 20 anos. Qual foi a última vez que veio alguém aqui oferecer isso para a senhora? Então, para você que está no interior, você pode usar essa técnica. Ela vai pensar. A resposta era: nunca veio. Então, isso é escasso. Sabe quando é que eu vou voltar aqui, Dona Maria? Nunca mais. Então, essa é a sua única oportunidade. Eu estava sendo verdadeiro, estava sendo genuíno, estava sendo real, e é isso que é escassez real. Tá claro para você? Mas, pastor, eu estou na cidade. Talvez já foi visitado alguém, então você vai usar uma outra técnica. Mas eu estou dando um exemplo aqui, para você ter a noção do que é. É isso que é o meu objetivo aqui, do que é algo genuíno. Segunda coisa da autenticidade, você tem que ser íntegro. Mentir gera efeito contrário. E aí, meu amigo, é negatividade. Sem falar que em João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. Então, não, não se permita mentir para a pessoa. Você tem que descobrir uma verdade intrínseca ali que às vezes você não pensou, que pode ser uma ferramenta da escassez. Mas você tem que descobrir essa verdade. Para isso, você tem que tirar o seu cérebro da caixa, você tem que abrir a visão para você entender. E esse aqui é um propósito. Então, qual é a importância da autenticidade? Nível 3, confiança. Mantenha sempre sua integridade. Tá claro? Para que o cliente confie em você. Pastor, mas eu tô numa região onde já passou o comportor uma vez, duas vezes, três vezes. Então você não vai dar ênfase na visita do comportor. Você vai dar ênfase no produto, no livro. O livro, ele é sim escasso, porque só tem uma editora que faz o livro, só tem o projeto. Então, nós precisamos extrair escassez. E é mesmo, é escassez. Tipos de escassez: quantidade, tempo e acesso. Então, aqui é para você ampliar como você vai aplicar a ideia da escassez no teu material, na tua experiência com aquele cliente. Então, tem a quantidade? Tem. Bom, eu tenho itens limitados. Você pode fazer isso uma verdade. Então, na sua mochila, ali, naquele momento, você só tem aquele livro. Posso falar isso, pastor? Mas é mentira, irmão. Ou você tem 30 mil livros dentro dessa mochila tua. Perceba que é só uma questão de raciocínio para motivar a pessoa a ativar a escassez. Mas, prazo. Gente, nós estamos em uma campanha de férias. Você tem urgência. Então, o seu prazo é limitado. Ah, a pessoa vai perguntar assim: uma das objeções. Ah, você vai passar aqui de novo que dia? Dona Maria, talvez nunca mais. E eu falava isso. E para ser sincero para você, gente, eu comportei 15 anos.
Você sabe quando foi que eu voltei no mesmo cliente? Eu não lembro. Eu não lembro. Para ser sincero, eu não lembro. Não lembro. Então, não tem possibilidade. Ah, pastor, mas e se, irmão? Faz a sua missão como se você fosse morrer amanhã, como se o cliente fosse morrer depois da manhã. Prazo limitado. Acesso. Então, exclusividade. Ana Maria, desse jeito, nesse projeto, só tem aqui comigo e agora. Você precisa aproveitar essa oportunidade, porque depois que eu sair daqui, Dona Maria, talvez nunca mais a senhora tenha acesso a um produto que veio por Deus para transformar a sua vida. Tá claro para você? Então, pastor, como que nós vamos aplicar isso ainda mais? Então, eu vou expandir a mesma ideia de novo. Vamos expandir a ideia aqui da quantidade de produto. Você pode falar que o estoque é limitado, mostrar quantidade disponível, acelera a compra. Então, o estoque é limitado. Você pode, na sua comunicação, usar frases apenas X disponíveis. Então, eu só tenho, é isso aqui, aqui e agora. Depois, a senhora vai perder. E aí, se a senhora perder, não tem como descrever a calamidade que vai ser. Tá claro para você? Mas o efeito, o que é o efeito? O cliente age de forma rápida para evitar a frustração. Então, nós temos aqui uma estrutura importante para você pensar. Olha para você mesmo. Como que eu vou aplicar isso na minha oferta? Deixa claro para a pessoa, estoque limitado. Fale para a pessoa que é apenas e provoque uma emoção de perda no cliente. A frustração é a emoção de perda. Ninguém quer se frustrar. Às vezes eu dizia, imagina, Dona Maria, aí eu pegava o gatilho da história, colocava o gatilho da história, pegava o gatilho da reciprocidade, servia a pessoa e tuf, o gatilho da escassez. No mesmo processo ali, misturado. Não tem esse negócio assim, agora eu vou usar o gatilho tal, agora eu vou... Não, irmão, você vai misturando tudo lá, faz um liquidificador e ó... Irmão, aqui você vai acrescentando, não é para tirar. E aí eu pegava, contava uma história da Maria. O seu João, eu visitei o seu João não quis de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu com o seu João? Ficou diabético, perdeu a perna. Você traz uma história, por isso que você tem que contar a sua história. Aí depois você vai lá, serve a pessoa. E aí você fala, olha, a senhora percebe que eu sou ET. Vocês lembram do curso Transformar? Quantas vezes eu falo que eu sou um ET? O ET, irmão, é o extraterrestre. Escasso. Isso mais raro é um gatilho mental que eu ativo na tua cabeça. Opa, como assim um ET? A gente não encontra ET por aí. Nós precisamos usar, ó, o gatilho para acionar na cabeça dela. É esse ponto. Então, ele tem que sentir que ele vai ser frustrado, ele vai se sentir frustrado se ele perder aquela única oportunidade. Então, pastor, eu posso usar essa linguagem? Pode usar. Essa é a sua única oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã. Esse material foi preparado exclusivamente para você. E eu não tenho para todo mundo. E a gente não tem mesmo. Se você falar, mas pastor, eu tenho livro para todo mundo. A CPB não tem livro para todo mundo. Se fizer assim, e 7 bilhões de pessoas caminhando para 8 bilhões, se fizer assim, ó, 8 bilhões de pessoas pedir o sucos e shake, você acha que a CPB tem, irmão? Não tem, mas não tem mesmo. Então, você não está mentindo, filho de Deus. A gente não tem para todo mundo mesmo. Você percebe que é só um raciocínio
que você pode desenvolver, que é aplicado para aquele cenário. Isso aqui você tem que ter a cabeça do advogado. Depois fica por tua conta você entender o que eu quis dizer aqui, cabeça de advogado. Pastor, posso ampliar? Pode. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Número de vagas, cursos. Gente, olha só. No último gatilho, eu falei com você, presta atenção, sobre o acompanhamento. Nem sei se você usou o acompanhamento, né? Você pode falar para eles, olha, nós temos vagas limitadas para acompanhamento. E tem mesmo, irmão. Porque no WhatsApp não cabe 8 bilhões de pessoas no WhatsApp. Esse treinamento aqui, ó, que a gente está oferecendo para você, ele tem vaga limitada. Então você tem que aproveitar isso, mas tem que ser agora. Se você não entrar agora, não vai ter mais vaga. Entendeu? Mais eventos. Olha que coisa incrível aqui, ó. Destaque assentos limitados em evento presencial. Viagens. Enfatize último lugar em voo. Está dando exemplo em vagas. Olha só. Quais são alguns bônus que eu quero entregar para você? Número 1, oferta. Ofereça um bônus extra para o produto. Pastor. Olha, se você adquirir esse material hoje, agora, nós temos um bônus que amanhã não vai ter. Amanhã não vai ter. Ofereça um bônus extra. Pastor, qual é o bônus? Tua imaginação. Mas limite, restrinja o bônus ao número de compras e faça isso de verdade. Você vai lá e compra alguma coisa de presente a mais para aquela pessoa. E aí você fala, olha, os próximos 5 que participarem, eles vão ganhar esse bônus. E aí 1, 2, 3, 4, 5, fechou, ganha o bônus. Ou vai participar de um sorteio para esse bônus. O sexto já não entra mais, acabou, acabou, acabou. Aí você cria outro bônus. Cumpra as suas promessas. Seja verdadeiro. Resultado: acelere as vendas com uma oferta limitada. Maria, esse é o limite. Estabeleça limites para que a pessoa entenda que depois ela não vai ter mais e ela vai sentir a frustração da perda, a frustração da falta. Essa aula, ela tem esse objetivo de expandir a sua visão para que você enxergue que nós somos escassos, que os nossos produtos são escassos e você tem que ter argumentação para que isso aconteça.